Fala torcida tricolor, fala fanático. Hoje às 21h30 entraremos em campo, né, para jogar contra o Internacional e não tem nada mais importante do que isso para nós São Paulinos no dia de hoje, beleza? Esse é o primeiro ponto. Porque o outro ponto, naturalmente, são as notícias aí a respeito do patrocinador master. Então vamos embora lá para as informações, rapaziada. Bom, por que eu fiz essa introdução aí para vocês? Olha só, o São Paulo está na zona de rebaixamento, o São Paulo vive na pior das fases, pior início de Campeonato Brasileiro, na verdade, não tem acho que colocando todos os campeonatos, eu não lembro do São Paulo ter feito um início tão ruim assim, né? O São Paulo ainda não venceu. E as últimas duas vitórias em brasileiro, na verdade, foi no ano passado com o Visório. O São Paulo está desde o ano passado sem ganhar brasileiro, praticamente. Né? Então, assim, o São Paulo está numa situação muito ruim, né? E por que eu falo isso? Porque hoje tivemos aí a notícia a respeito de que o São Paulo fechou um acordo, né, de patrocínio master, né? O Nicola publicou no seu canal e está todo mundo comentando a respeito. Nós vamos falar um pouco do que foi dito nessas últimas horas a respeito, mas antes eu acho que vale a pena a gente focar sim na partida de hoje, porque veja só, hoje é o nosso reencontro contra o Aguirre. Né? O Aguirre ele foi demitido do São Paulo em 2018, quando ele foi campeão do primeiro turno do Brasileiro em 2018, fez uma campanha boa, tinha Diego Costa, tinha o Everton, aquele que era do Flamengo, que o São Paulo depois mandou pro Grêmio, tinha o Rojas em ótima fase, né? O Rojas até o primeiro turno do São Paulo basicamente foi assim, todo mundo ficou esperançoso ali com o título. Aí no segundo turno o São Paulo não teve forças, principalmente com a lesão do Rojas, certo? E aí o que acontece, rapaziada? O São Paulo vai entrar hoje em campo, né? A gente tá aí basicamente, como eu falei no início aí, desde o ano passado aí sem ganhar jogos, e nós vamos enfrentar hoje o Inter, que está na 14ª posição. O Inter tem 10 pontos hoje, né? E o Inter tem 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Então, ou seja, hoje que é a 10ª rodada, né? Então estamos aí com 10 rodadas desse campeonato, que o Inter tá ali e conseguiu fazer 10 pontos, basicamente é um ponto por rodada. O São Paulo já está na 17ª posição e está apenas com 5 pontos, a metade dos pontos do Internacional. E o São Paulo tem 0 vitórias. 0 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, né? O São Paulo entra em campo hoje com Volpi, com Arboleda. O Miranda não viajou, né? Eu até coloquei no Instagram lá do Fala Fanático, coloquei, né, que ele tava, conforme vai dando as notícias no decorrer da semana, dos dias, eu vou publicando lá nos stories do Insta, né? Quem não acompanha acho que do lado esquerdo ali tem o arroba do canal. Do canal, não, do perfil no Instagram. Aí o que acontece? O São Paulo vai entrar em campo com o Arboleda, né, voltando lá da eliminação, né, contra a Argentina, e agora ele tá podendo jogar. O Bruno Alves no lugar do Miranda, o Léo, Daniel Alves, né, o vovô olímpico, que essa é a última partida do vovô olímpico. Inclusive teve a notícia aí de que no próprio Nicola ele falou que o São Paulo pediu para a CBF, né, que liberasse o Daniel Alves para fazer a primeira partida contra o Racing, né, na semana que vem. E naturalmente a CBF negou o pedido ao São Paulo, né, como é de costume, São Paulo sem bastidor nenhum. Então o vovô olímpico que vai embora e que até nem retorne mais para o São Paulo, que essa seja a última partida dele com a camisa do São Paulo. Teremos o Luan, o Lisiero, Benítez, Rigoni e o Éder no ataque. E o Reinaldo na ala esquerda, né? Reinaldo que vive uma fase péssima. E aí, o que acontece? Nós vamos enfrentar o Aguirre, conforme eu falei, e tem algumas novidades também. Eu não falei na chamada, mas na capa do vídeo vocês vão ver que tem a foto ali vocês devem ter percebido, a foto do Pablo e a foto do Rojas, né? Olha só, o GE, né, publicou hoje uma informação, né, oficial de que o Internacional, a pedido do Aguirre, sondou a situação do Pablo e que quer o Pablo por empréstimo. Aí eu pergunto a você emprestaria o Pablo? O Pablo, ele tem, eu preciso me recordar, mas acredito que até o ano que vem o contrato dele, a folha salarial o pagamento mensal, o salário do Pablo é alto. O salário do Pablo é alto, né? Esses dias eu vi amigos do canal aí falando em torno de 900 mil, mas algumas fontes, até no próprio Nicola e algumas fontes no início do ano, quando eu tinha apurado isso, dava em torno de 600, 700 mil mês o salário dele. Independente do número, qualquer valor para o Pablo é alto demais. Tamanha péssima qualidade futebolística que ele apresenta, né?
Ele é um cara, assim, medonho, né? Quando a gente viu o Dudu Beberribe, né? Que até se acertou com o CSA de Alagoas, né? Ele jogava no 4 de julho, lá, de Piripiri e tudo mais. Quando eles vieram aqui no 9 de julho. 4 de julho, verdade, 4 de julho. A gente brincou com o 9 de julho quando colocamos 9 gols neles aqui no jogo de volta no Morumbi. Mas o Dudu Beberribe, que é São Paulino, que também não quer dizer que ele deveria vir, eu só estou fazendo uma comparação. Ele, por ser São Paulino e por ter sonho de jogar em time grande, falou, olha, eu jogaria até de graça no São Paulo, né? Aí todo mundo, com certeza, olhando o Pablo, fala, seria bem melhor ter o Dudu Beberribe, que você sabe que tem as limitações, mas é um torcedor. É um cara esforçado e que não receberia nada do que ter um Pablo peso morto no time, né? E aí, veja só, com toda essa situação dessa fase ruim do São Paulo, o São Paulo tá aí, Caleri pra lá, Caleri pra cá, e aparentemente isso tudo tá muito quente. E aí a saída do Pablo, por qualquer que seja o caminho, empréstimo, venda, seria uma, digamos assim, olha, agora efetivamente a gente precisa concretizar a vinda de um 9. E isso daí pra gente fica muito evidente, assim, que sempre a diretoria do São Paulo traz ali alguma coisa nova quando a fase tá ruim. Mas, gente, independentemente de ser cortina de fumaça, qualquer coisa que seja para ludibriar o torcedor, vamos pensar de forma racional. O time do São Paulo precisa de um 9, independentemente de ser cortina de fumaça. Precisa. O time do São Paulo precisa de um zagueiro? Precisa. Precisa de volante? Sim. Legal. Então, assim, a gente precisa de um monte de gente. Então, precisando de um monte de gente, toda vez que o São Paulo trabalhar no bastidor, se coincidir com uma fase ruim, a gente vai falar, olha, só tá trabalhando no bastidor porque a fase é ruim. Então, eu acho que isso daí é uma consequência de alguns trabalhos. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos pensar. Então, tem essa situação do próprio Pablo, certo? A pergunta é, nós deveríamos liberar ele por empréstimo, igual foi o caso do Tietê, né, nesse ano pro Galo, né? Emprestamos o Tietê pro Galo. Aí, gente, é assim, ninguém quer comprar o Pablo. Né? Ninguém vai dar o dinheiro que a gente gasta, que a gente ainda tá pagando pelo Pablo. Então, assim, talvez a gente emprestar esse cara, que hoje ele só atrapalha, seria o melhor caminho. A gente alivia a folha salarial, né, com os vencimentos dele, e vai pagar outra pessoa. Talvez seja outro jogador, talvez seja esse o caminho. Então tem essa. E aí eis que tem mais uma notícia. Pelo que eu apurei hoje, aparentemente o Aguirre também fez outro pedido. Aí, na verdade, seria uma sondagem sobre a situação do Rojas, né? O Rojas teve o contrato estendido, acho que até o final desse ano, né? Fez pelo mesmo valor do contrato anterior, e aí com algumas situações ali de aumento progressivo, conforme atingimento de metas e tal. Gente, o Rojas hoje é muito... Por exemplo, você pega o Internacional. O Internacional ele tem uma estrutura, é um time físico, é um time que tem jogadores ali consistentes ali no time. Provavelmente um tipo de jogador desse de escape do lado de campo possa ser interessante para eles. E é o jogador que fez o Aguirre, que é um cara muito defensivo, fez ele ter muitas vitórias. Jogador ali de puxada de contra-ataque. Hoje o São Paulo ele tem um tipo de jogo e um treinador que quer propor jogo. E tanto isso entra em conflito que vocês podem ver o quanto o Rojas é péssimo quando ele entra no time de São Paulo, porque ele não ajuda em nada. Um jogador fraco, um jogador de pé murcho, jogador que assim, que quando o time perde, fica lá cantando no ônibus, dançando pra cima e pra baixo. Então assim, do que adianta a gente ter esse Rojas se hoje ele não serve? Ele não serve, porque primeiro que a qualidade técnica dele é duvidosa sim, né? E outra, no esquema hoje de você propor o jogo, ele é um cara com pouquíssima qualidade para poder ofertar esse jogo. Então, sabe o que eu acho? Se a gente conseguir uma forma de emprestar esse cara, que ele que vá, empresta ele. E aí o São Paulo vai ter, digamos ali, uma abertura para poder buscar pessoas, jogadores para cobrir essa lacuna. Então, no jogo de hoje, rapaziada, o São Paulo vai enfrentar o Internacional às 21h30, acho que vai ser o jogo da televisão aberta, né? Então a gente vai poder acompanhar. Eu espero fazer no final do vídeo um vídeo de pós-jogo comemorando a nossa primeira vitória, certo? Agora vamos para a notícia ali que tá todo mundo comentando, né? A respeito do patrocínio Master. Hoje o Nicola ele noticiou e muitos canais depois foram apurando e complementando a informação de que o São Paulo ele sim fechou com o patrocinador Master e pelo que se fala é o maior patrocínio da história. Aí eu não sei se é da história do São Paulo enfim, a gente não sabe qual é a ordem da grandeza desse patrocínio, né? E aí, é o que foi falado, né? Pelo menos pelo Nicola, olha, foi fechado, o nome da empresa vai ser noticiado hoje.
Certo? Então, assim, seria noticiado até nas próximas horas aí o nome dessa empresa. Não foi noticiado ainda. Então, a gente está na expectativa, até eu gravar esse vídeo, não tinham falado nada sobre quem é, de fato, esse patrocinador master. Mas alguns nomes ficam aí na nossa mente. Por quê? Porque já falaram que é uma casa de apostas, né? E tá hoje, digamos, hoje quem tá investindo bem no futebol justamente são as casas de apostas. O São Paulo tinha um patrocínio da Betsul no calção, no início desse ano, tinha renovado no início desse ano e no mês depois já cancelou, ficou sem esse patrocínio, colocou o ABC da construção no lugar, e aí agora o São Paulo, ou seja, não teria um conflito de interesse e tem esse espaço. Na época que o São Paulo fez essa movimentação, todo mundo ficou citando a Betano. A Betano já patrocina o Fluminense e também o Atlético Mineiro. Então, a tendência seria que, poxa, será que é a Betano? Mas tem a Betfair, tem outras casas de apostas no circuito aí que podem chegar. Como falaram que era o maior patrocínio da história, eu andei apurando e eu vi um tweet do Marcelo Razan, né, que é muito bem, digamos, prestigiado aí na imprensa esportiva, e ele republicou um tweet, né, que é da GolBR, se eu não me engano, desculpe se eu falei errado, mas no tweet dele ele deu os créditos, vocês podem ir lá conferir. Mas eu peguei o tweet do Marcelo Razan, ele falou, olha, realmente foi confirmado, o nome ainda não foi falado, mas foi informado que o patrocínio está na casa dos 28 milhões de reais. Entretanto, e o patrocínio até 2024. Entretanto, não foi falado que seria valor fixo e variável. Aí o que você pode entender? Que pode ser aqueles patrocínios assim, olha, eu te dou fixo por ano X e se atingir metas e quaisquer que sejam os parâmetros, mais um tanto que pode chegar a 28 milhões. E aí 28 milhões por quê? Por ano ou pelo contrato como um todo? Eis a questão. Então, eu coloquei na capa do vídeo isso porque a gente ainda precisa apurar, porque tem algumas coisas. O São Paulo tinha com o Banco Inter um contrato que era 1 milhão por mês, né, 12 milhões por ano. Agora vai chegar, por exemplo, vamos supor, a Betano vai pagar esse valor que é por ano. Eu acho difícil, 28 milhões por ano. Isso daí seria um valor bem expressivo. E aí nós temos basicamente ali, se você considerar, se ele fecha o contrato, basicamente 2 anos e meio até o final de 2024, então seria ali um patrocínio na casa dos 14 milhões por ano. Eu acho que acredito que os 28 milhões é pelo contrato inteiro. Então a gente precisa apurar, precisa ver direitinho, porque se for a Betano, por exemplo, ela já estampa camisas da Série A. E aí ela não vai desprestigiar tanto, né? Deixar um degrau tão grande entre um clube e outro, assim, né? Claro que tem muitas outras coisas na conta que precisa ser vista, e o São Paulo é uma camisa muito maior e tem muito mais torcedores. É fato. Mas, né, é o mercado financeiro. Então nós vamos ficar de olho aí apurando, e eu vou, se tiver notícias ali, apurações mais novas, né, novidades, vamos assim dizer, corrigindo a palavra, eu vou colocar lá no Instagram e naturalmente vamos colocar num próximo vídeo. E após o jogo de hoje, vamos ter o vídeo aqui no Fala Fanático novamente, beleza? Rapaziada, obrigado por terem ficado até aqui. Um abraço.